Bom dia, com muita alegria. A professora está aqui para mais um dia de aula com você. Preparado? Que bom! Então vamos lá iniciar nossas aulas aqui hoje? Vamos lá? Vamos começar aqui com nossa aula de geografia. Isso! Pega o seu livro, módulo 4, tá? Vamos iniciar fazendo a leitura de um texto que se encontra na página 222 do livro de Geografia, onde vamos estar lendo aí sobre diferentes tipos de trabalho. Acompanhe a leitura com a professora, com atenção. Vamos lá? Quando falamos em trabalho, muitas coisas podem vir à mente, não é mesmo? Pense rapidamente. Com o que trabalham ou já trabalharam os adultos com quem você mora? Esses trabalhos são ou foram realizados no campo ou na cidade? Independentemente de onde são realizados, eles têm uma função. Cada trabalho tem sua função, certo? Alguns deles alteram as paisagens mais do que outros, mas todos são importantes para o funcionamento da sociedade. Abaixo você pode visualizar a colheita manual de café na região sudeste do Brasil no ano de 1957. Então era um tipo de trabalho, né? Na página 223, continuamos aí com a leitura. Temos a primeira imagem que aí aparece, que é uma linha de montagem de automóveis em uma cidade Rastatt, na Alemanha, no ano de 2019, ano passado, né? Funções e profissões mudam com o tempo. Acompanhe a leitura. Com o passar do tempo, algumas profissões podem deixar de existir. Sim, isso acontece porque, com o avanço da tecnologia, novas máquinas vão sendo criadas e os trabalhadores precisam se adaptar aos novos modos de trabalho. A mão de obra, por exemplo, pode ser substituída pelas máquinas. E isso acontece tanto no campo quanto na cidade. Nas cidades, nas fábricas de automóveis do início dos anos de 1900, por exemplo, as linhas de montagem tinham muitos trabalhadores, muitos. Atualmente, as máquinas e os robôs ocupam a maioria das funções, sendo comandadas por poucas pessoas. Então, aí vemos que o número de mão de obras diminui bastante, né? No campo, olhem só, em algumas propriedades, as máquinas passam a plantar, colher e fazer a manutenção das lavouras, algo que eram feito por pessoas manualmente. Desse modo, o número de trabalhadores rurais diminui bastante. Vemos aí abaixo a colheita mecanizada de café no município de Garça, São Paulo, no ano de 2016. Então aí, né, vemos quem está fazendo o trabalho. São as máquinas, né? Na página 224, continuamos aí. Viagem no tempo. A maneira como as pessoas vivem muda ao longo do tempo, sim, né? De acordo com o que vai passando o tempo, as coisas vão mudando, vão se evoluindo. Por isso, profissões e funções são criadas para atender às necessidades, né? Às nossas necessidades. Enquanto outras profissões vão se desaparecendo ao longo do tempo. Vamos entender como isso ocorre. Veja algumas funções que deixaram de existir, que existiram no passado e hoje já não existem mais. Houve um tempo em que não existia relógios despertadores, sabiam disso? Hoje nós temos aí, né, vários modelos, vários tipos de relógios despertadores. Então, né, os trabalhadores, homens e mulheres, tinham a função de acordar a vizinhança. Eram. Então, era um tipo de trabalho que existia no passado. Homens e mulheres tinham o trabalho, né, de sair acordando, né, a vizinhança. Para isso, batiam nas janelas
com um pedaço de madeira ou atiravam atiravam pequenas pedras nela. Essa era a maneira de acordar, de despertar as pessoas para ir para o trabalho ou para qualquer outro lugar, né? Então era com um pedaço de madeira batendo em suas janelas ou com pequenas pedras atiradas na janela. Aquilo já significava que era o momento daquela pessoa estar se levantando para os seus afazeres. Antes de existir a luz elétrica, outra coisa que também aqui, um tipo de trabalho que existiu e não existe mais, olha só, antes de existir luz elétrica e de ela ser acessível a um grande número de pessoas, trabalhadores iluminavam os postes com acendedores manuais, um pedaço de pau, né? Que olhem só, assim como algumas funções vão desaparecendo, outras vão surgindo com o tempo. Quais serão as próximas do futuro? Esses trabalhadores aqui, eles exerciam a função de acordar as pessoas com um pedaço de madeira ou com pedrinha, e tinham aquelas pessoas que eram responsáveis por acender as luzes das ruas, né? Então elas iam ali, né, com um tipo de objeto para poder estar acendendo as luzes, e hoje são acesas automaticamente. Então tudo se evolui, tudo se modifica com o passar dos anos. Número 1. Vamos lá? Temos 3 perguntas a serem respondidas aí. Vamos lá? Você conhecia esses trabalhadores que desapareceram com o tempo? Você conhecia esses trabalhos, ou seja, né, os trabalhos, não os trabalhadores, os trabalhos que desapareceram com o longo do tempo? Você já tinha ouvido falar desse tipo de trabalho? Sim ou não? Explica aí para a professora. 2. Por que esses profissionais, né, essas profissões deixaram de existir? Então, veja só que aqui nós temos 3 perguntas e aqui não tem espaço para responder. Eu peço que você pegue o seu caderninho de geografia, escreva o cabeçalho completo, coloque aí página 224, resposta das perguntas. Número 1, número 2 e número 3, tá? Então, a número 2, voltando aí na número 2, por que essas profissões deixaram de existir? Por que será? Explica aí. 3, agora você vai soltar a sua imaginação. Imaginação vocês têm de sobra. Quais das profissões que conhecemos hoje podem deixar de existir com o tempo? Qual das profissões que nós conhecemos hoje, atualmente, que no futuro já não existirão mais, né? Que já não vão mais existir? Converse aí com o seu responsável, né? E responda essa pergunta. E na nossa aula também online, nós vamos estar conversando um pouco mais a respeito deste assunto, tá bom? Para terminarmos aí, vamos terminarmos aqui na página 225, terminando a leitura aqui. Atividades de trabalho no campo. Você já sabe que muitas atividades de trabalho são realizadas no campo, certo? São exemplos as atividades relacionadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. As atividades do campo podem ser realizadas de diversas maneiras. Por exemplo, nem todos os produtores de laranja produzem do mesmo modo. Por quê? Porque o acesso às tecnologias não é o mesmo para todos. Observe as fotografias a seguir. Essa fotografia aqui abaixo, ela mostra uma monocultura de café no estado de São Paulo. Isso significa que uma imensa área rural, ela é utilizada para a plantação de apenas um tipo de vegetação. Na outra imagem, abaixo, né, aqui nessa fotografia, ela foi tirada no município de Guaranésia, Minas Gerais. Observa-se a policultura, ou seja, olha a diferença. Em um mesmo terreno são plantados vários tipos de alimento. Então, na monocultura, né, é somente um tipo de alimento, é utilizada para a plantação apenas de um tipo de alimento. E na policultura, são vários tipos de alimento.
Então, essa é a diferença que eu quero que vocês entendam e compreendam, certo? Então, aqui eu finalizo com vocês nossa aula aqui de geografia, tá? Realize as atividades respondendo as 3 perguntas que o livro traz no seu caderno de geografia, correto? Então, termino aqui com geografia. Nós continuamos com nossas aulas.